Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Uma nova história Deus fez para mim. Um novo tempo Deus tem feito para mim. Tudo que perdido foi, nós ouviremos da boca do Senhor, que Ele nos abençoará. Amém, queridos? Eu quero compartilhar a palavra do Senhor, algo que vem muito de encontro a este louvor. E o Senhor, Ele tem sempre os seus métodos de falar conosco. E eu estava buscando no Senhor essa palavra quando o jovem começou a louvar o Senhor. O Senhor dizia: é assim. Pois aquilo que eu prometo, aquilo que eu dou como herança, é Ele quem toma. E ai daquele que tomar aquilo que é teu. Eu quero ler para os irmãos o livro de 1 Reis, capítulo de número 21, a partir do primeiro versículo. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. E diz assim a palavra no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu o pão. Porém vindo a ele Jezabel, sua mulher, e disse: que há? Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão, alegra-te o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Queridos, podem se assentar. O Senhor tem nos dado muitas promessas, muitas heranças. E muitas vezes, queridos, nós temos sido enganados, iludidos pelo inimigo, quando deixamos ser levados pelas ofertas que o inimigo tem colocado na nossa vida. E ali estava Nabote com a sua vinha, cuidando da sua vinha, cuidando da sua casa, da sua família, em algo que o Senhor havia lhe dado por herança. E quando o rei Acabe decide querer as terras de Nabote, ele procura comprá-la, procura trocá-la, e ele começa a oferecer coisas a Nabote. E Nabote dá uma resposta muito clara, da qual Acabe conhecia: de modo nenhum eu te darei, eu beberei, eu trocarei aquilo que o Senhor me deu por herança.
Queridos, muitas vezes nós temos vendido as bênçãos que o Senhor tem nos dado, nós temos entregado as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas mãos por ofertas, por armadilhas do diabo. Temos o dom de adorar ao Senhor e muitas vezes recebemos a proposta: quer cantar no meu grupo? Quer tocar no meu grupo? Você vai receber uma boa quantia. Você não vai viver desse jeito, só indo para a igreja. E lá, quem sabe, você consiga algo muito melhor. Essa foi a proposta que Acabe fez a Nabote. E sabe o que acontece? Nabote respondeu como um homem de Deus e disse: o dom que Deus me deu, a dádiva que o Senhor me entregou, a herança que é do Senhor, Ele deu como herança para a minha família, para os meus filhos, não posso vender de maneira nenhuma. Mas muitos homens e mulheres de Deus, queridos, estão entregando, podemos dizer, a sua primogenitura por um prato de lentilha. Estão entregando o dom que Deus tem dado a cada um deles por ofertas do inimigo. Nós, pastores, muitas vezes estamos nos vendendo por propostas do inimigo, deixando a igreja se contaminar com o mundo, deixando a igreja se contaminar com os manjares do mundo, e começamos a trazer à igreja um evangelho de facilidades. Começamos a trazer à igreja um evangelho fácil, e não é fácil ser servo do Senhor. Temos que chorar as amarguras muitas vezes para permanecermos fiéis. Temos que sofrer calúnias, temos que ser enganados, temos que ser muitas vezes ludibriados por alguns que se acham melhores, mais poderosos, mais espertos, mais fortes. Mas o Senhor tem nos dado como herança o nosso ministério, e nós temos que guardar isso. Não vamos vender aquilo que o Senhor tem nos dado como herança por coisas colocadas pelo inimigo. Hoje você entra em algumas igrejas, elas estão lotadas de homens, de mulheres, de jovens, mas se você convidá-los a conhecer a verdade, eles não a conhecem. Vive um evangelho de facilidades, vive um evangelho simplesmente pregando prosperidade. O nosso Deus é rico, o nosso Senhor, Ele é poderoso, mas para que nós recebamos as bênçãos do Senhor, necessário é, queridos, ser fiel. E quando Nabote recebe essa vinha, foi lá no livro de Levítico, capítulo de número 25, capítulo 25, versículo 23. Ali nós vemos o ano do jubileu. Foi quando Moisés recebe do Senhor as promessas do ano da vitória, onde tudo seria restaurado, restabelecido para o povo do Senhor. E ali no capítulo 25, versículo 23, ele diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, do Senhor. Pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo, portanto em toda a terra da vossa possessão darei resgate à terra. E ali quando Moisés declara isso no ano do jubileu ao povo, todos receberam a sua herança, o seu pedaço de terra, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, onde ali já estava o povo gozando e aproveitando das bênçãos que o Senhor havia prometido. Mas aquilo que você tem de melhor
o inimigo ele quer te tirar. Aquilo que você tem por precioso, o inimigo quer te tirar. Muitas vezes o desejo de adorar ao Senhor, muitas vezes o desejo de pregar o Evangelho, muitas vezes o desejo de ter uma família fortalecida em Cristo. As lutas batem na tua porta, as angústias batem na tua porta, os acabes batem na tua porta e começam a te oferecer. Mas precisamos, querido, nos posicionar assim como o nosso irmão Nabote se posicionou, lembrando da promessa que havia sido feita sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua herança, sobre os seus descendentes. Não se venderá aquilo que te dou por herança. Por quê? Porque é meu, é do Senhor. Mas existe um momento que o Senhor fala: se houver na tua vida uma dificuldade muito grande, onde você não consegue se manter, e você precisa de bens para alcançar a vitória do Senhor, você vai procurar alguém a qual possa te dar o recurso daquela propriedade. Assim dizia lá em Levítico. E ele até venderia, mas com um propósito seguinte: assim que eu tiver o dinheiro eu compro de volta, e você tem que me devolver porque é meu. E ali foi estabelecido a Moisés para o povo, dizendo: um parente seu pode comprar a tua dívida, ele pode comprar e devolver para você quando você tiver em condição. Queridos, o Senhor está dizendo que a tua promessa, que as tuas bênçãos, que as tuas vitórias, muitas vezes o inimigo vai tentar te parar, muitas vezes o inimigo vai tentar tirar de você o desejo de servir a Deus. Muitas vezes as lutas, as tristezas, as amarguras da nossa vida vão tentar nos fazer parar, vão tentar tirar aquilo que o Senhor tem te dado como especial. O dom de vir aqui à frente e orar pelos enfermos, o dom de poder abraçar alguém que precisa ser abraçado, não por interesses, mas porque percebe que aquela pessoa precisa do teu abraço, que aquela pessoa precisa verdadeiramente ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor trabalha, o Senhor opera, o Senhor pode transformar. Queridos, quando nós entendermos que ali estava Nabote, um simples agricultor, falando para o rei, para uma autoridade, dizendo: o que o Senhor me deu como herança, por dinheiro nenhum eu entregarei, por dinheiro nenhum, por quantia nenhuma, por valor nenhum, eu posso deixar aquilo que o Senhor tem me dado como promessa, para que eu possa andar na sua presença. E nós temos visto igrejas crescendo de pessoas vazias, igrejas sendo cheias de pessoas vazias. E o Senhor quer mexer a tua vida. Só o Senhor pode restaurar a vida de quem está completamente sem esperança. E não é com prosperidade, não é apenas com alegria momentânea, mas é um louvor que edifica, é uma adoração que entra na alma. Mas muitas igrejas estão preocupadas em louvar, e um louvor vazio. E é isso que muitas vezes tem se oferecido nas igrejas, um louvor sem unção.
um louvor sem presença do Espírito Santo, aquela que te move a adorar e sentir que Deus pode transformar. Deus pode. Ele pode mudar quando nós não vendemos aquilo que o Senhor tem nos dado como maravilha, como bênção, como prosperidade, como herança dele para nós. Queridos, essa igreja ela fica no meio de um deserto. Eu posso dizer assim, porque isso aqui é uma estrada principal. As pessoas vêm de longe para estar aqui. O que temos procurado? Manter a herança que o Senhor colocou aqui. E aqueles que entram por essas portas têm se alimentado de palavra que edifica. O vento sopra muitas vezes nas nossas vidas, mas estamos firmados na rocha e não somos abalados, não fomos construídos sobre a areia, mas sobre a rocha. As nossas raízes são profundas, e mesmo que o vento sopre na tua vida, você não cairá. O Senhor está dizendo na nossa vida, mesmo quando estivermos com luta, que o choro pode durar a noite, mas pela manhã chegará a alegria do Espírito Santo. E Nabote, quando ele se depara com o rei Acabe, ele começa a dizer: rei Acabe, tu conhece a promessa do Senhor, porque tu é descendente. Tu sabe aquilo que o Senhor nos ofereceu e nos disse: não venderás a herança que vos dou. E quando ele ouve aquilo da boca de Nabote, Acabe sai triste, abatido, porque ele sabia que tudo aquilo que Nabote falava era verdade. E ele não poderia comprar por dinheiro algum. Ele não poderia tomar a herança que Deus havia colocado nas mãos de Nabote. E por esse motivo ele vai para casa e chora. Por maior autoridade que ele fosse, ele não poderia tomar a herança que era do Senhor. Isso quer dizer para você e para mim, querido, nessa noite, que muitos podem tentar tomar a herança que Deus tem te dado. O teu casamento, os teus filhos, o teu ministério, o teu caráter. Precisamos ter um caráter transformado pela palavra que liberta. Precisamos ter uma vida pautada na palavra, e não há nada que possa tirar o gozo da tua alma de servir a Deus, de estar na casa do Senhor. E Nabote falou e lembrou a Acabe: rei Acabe, lembra da promessa? Tu lembra do que o Senhor nos falou? Que a herança que era nossa não poderia ser passada para outra pessoa? E assim vai ser feito na minha vida: não te venderei, não trocarei, não entregarei aquilo que o Senhor nos deu por herança. E a herança é da minha família, a herança é minha, e eu não te vendo. Será que nós hoje temos recebido as ofertas para vender a herança que Deus tem nos dado? Será que nós temos recebido as ofertas que o mundo tem colocado sobre nós? Vai, deixa tudo aquilo e vem estar comigo, te mostrando que você poderia ter uma vantagem maior naquilo que Ele está te oferecendo. Só que Deus diz que Ele te deu e você não pode vender, e você não pode entregar, e você não pode trocar. Trocar a tua primogenitura por um prato de lentilha, trocar a herança que Deus te deu por coisa alguma que esse mundo tem apresentado. Queridos, hoje procuramos homens verdadeiros, procuramos um
verdadeiro, um povo que se vive em função do Evangelho da paz, um povo que vive chorando pelas almas que estão se perdendo, um povo que não está preocupado apenas com a sua vida pessoal, com seus egos, mas olhando que através daquilo que você tem tido do Senhor como herança, outras famílias, outras vidas serão fortalecidas no Senhor. Outras pessoas serão alimentadas com a herança que Deus tem te dado: a palavra, o louvor, a oração, o teu braço, a tua mão para sustentar muitas vezes. Queridos, quando nós entendermos que não há força, não há dinheiro que possa comprar o que o Senhor tem nos dado, muitos de nós, espalhados neste mundo, não viveremos o que o Senhor tem nos dado. Mas ouvimos muitos deixando a primogenitura, deixando a promessa, deixando aquilo que Deus tem dado por herança, por uma vida melhor, por uma vida regalada, por condição financeira. Entramos nas igrejas e o nome que tem sido pregado não é mais o de Jesus Cristo, são de homens amantes de si mesmos, homens que têm se vendido pelo seu próprio ego. Não adianta, queridos, nós estarmos num lugar sem conhecermos a verdade do Senhor. O que liberta o homem é a palavra. O que transforma o homem é a palavra do Senhor, e uma palavra verdadeira. Jesus veio para curar, salvar e libertar. Jesus veio para te dar uma vida, e vida com abundância. Mas muitas vezes vemos homens que estão preocupados de tirar aquilo que tu tens. Só que aquele que tirar o que é teu, principalmente sem a tua permissão, terá o mesmo fim que Acabe e Jezabel. Diz a palavra que eles foram comidos por cães, o seu sangue foi lambido na rua pelos cães, porque eles conheciam a verdade de Cristo, conheciam a palavra do Senhor, a promessa que Deus havia feito a Nabote e também a Acabe, e eles venderam a sua bênção, venderam aquilo que Deus havia dado como herança, e tentou tirar a herança de alguém que se posicionava fiel. Então, queridos, se você tem visto, se você tem sido fiel, se você tem visto alguém que tem se posicionado como fiel à presença de Deus, ajude, fortaleça, sustente a tua fidelidade, sustente a tua herança, mesmo que o momento seja muito difícil. Deus se levantará e cumprirá a sua promessa na tua vida, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que traz a luz, a esperança da sua palavra. Ele cumpriu a promessa que Ele havia feito na vida de Nabote, dando a ele a terra que mana leite e mel, e ele sustentou a sua palavra, a sua fidelidade. E aquele que tomou o que era de Nabote pereceu. Eu quero dizer para vocês, se alguém está tentando roubar o que é teu, o Senhor cuidará dele, o Senhor vai tratar dele, o Senhor vai cuidar da vida dele. Você simplesmente se mantenha fiel. A herança do Senhor é tua, a promessa é tua. Por mais que o mundo diga o contrário,
Por mais que pessoa diga para você que não tem mais jeito, que não tem como fazer, o Senhor te deu como promessa, como herança. Toma posse daquilo que é teu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade de Jesus.